Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá amigos, olá ouvintes e telespectadores da Rádio Ceará News, você acompanhando a partir deste momento mais uma edição do Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Nós estamos aqui no estúdio com as nossas queridas apresentadoras e também ele, Marcelo Medeiros, apresentador do Política em Pauta aqui no estúdio. Olá Marcelo. Bom dia a todos, bom dia Ceará. Estamos também aqui no estúdio com Maiara Índio e Tainara Pinheiro. Mais uma vez e mais uma edição do programa. Bom dia. Olá, bom dia, Eduardo. Bom dia, Marcelo. A partir desse momento você acompanha as notícias mais importantes do dia aqui na Rádio Ceará News. Vamos começar o nosso programa, 12:03. Maiara, primeira informação do nosso programa de hoje, dessa quarta-feira, já no pós-feriado. Foi bom de feriado para você aí? Foi, mais ou menos. Uma alergiazinha de leve. Mas deu pra descansar. Pronto, excelente. Primeira notícia de hoje, minha querida Maiara Índio, trazendo aqui no nosso programa desta quarta-feira. Idosa dá à luz aos 64 anos e reacende discussão sobre a relação entre idade e a fertilidade feminina e os métodos de reprodução assistida. Após recente notícia sobre o nascimento do primeiro filho de uma mulher de 64 anos em Minas Gerais ter ganhado destaque nacional nas páginas dos jornais e noticiários, a discussão sobre a idade ideal para a mulher engravidar e os riscos da gravidez tardia ganhou fôlego novamente na mídia, entre médicos e estudiosos da medicina reprodutiva. Após 30 anos tentando engravidar de maneira natural, a paciente recorreu ao procedimento de fertilização in vitro, realizado pela equipe da clínica FertBaby em Belo Horizonte. Devido à idade avançada, os médicos utilizaram óvulos de uma doadora para executar a técnica. Após os 35 anos, as possibilidades de uma mulher engravidar naturalmente diminuem consideravelmente, tendo em vista que a reserva ovariana já terá sofrido uma queda brusca ao longo do tempo e passa a despencar ainda mais após esse período. E a qualidade dos óvulos produzidos é bem inferior do que a comparada às mulheres mais jovens. É uma novidade, né? Dada os dados que atualmente nós temos sobre a idade na fertilização feminina. E sobre esse assunto, nós estamos aqui no estúdio com um profissional da área, ele que é especialista em medicina reprodutiva, é o Dr. Daniel Diógenes. Seja muito bem-vindo, doutor, à Rádio Ceará News, ao Ceará Notícias. Dr. Daniel Diógenes, ele que é diretor da clínica FertBaby. E está com a gente, vai começar uma discussão a partir desse momento aqui na Rádio Ceará News sobre esse assunto. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, eu que agradeço. A gente tem algumas perguntas aqui para falar com o Dr. Daniel. O Marcelo vai começar as honras da casa. Vamos lá. Bom dia, doutor Daniel. Seja muito bem-vindo aí à Ceará News. Esse assunto é de extrema importância para as mulheres, né? Principalmente na faixa dos seus 30 aos 45 anos, que estão em busca de ter seu primeiro filho. E é um assunto que interessa muita gente realmente, não só as mulheres, mas como os maridos também, que são doidos aí para serem pais. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor é a respeito da limite de idade. Nós vimos agora que uma mulher de 64 anos, né, lá em Belo Horizonte, deu à luz. E qual seria o limite de idade para que uma mulher realmente venha dar à luz, a ter seu primeiro filho? Não existe um limite, existe uma avaliação de cada uma, personalizada de cada pessoa, sobretudo das mulheres, para que se busque o melhor momento. Se nós formos olhar a nossa legislação, nós teríamos aí até os 50 anos como o ideal. Uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, para que após os 50 anos se pense muito se é válido ou não o tratamento para uma mulher com mais de 50 anos. Mas o limite depende de uma série de fatores, como os problemas que essa pessoa tem de saúde, peso, sedentarismo, como é que foi a vida dessa pessoa e, logicamente, que isso influencia a questão do risco de se engravidar tão tardiamente. Mas se a gente buscar um limite, o limite não existe, existe o bom senso.
Nesse caso específico, nós temos aí que os óvulos são congelados, até porque no caso dela ela já não tinha mais óvulos, já não produzia mais óvulos, né? Isso. Então foi utilizado óvulos de terceiros, né? Esses óvulos estão congelados. Há quanto tempo duram esses óvulos congelados para poder serem utilizados? Essa é uma pergunta que gera muita dúvida dos casais que buscam tratamento de medicina reprodutiva. Por quanto tempo o meu material genético, seja óvulo, espermatozoide ou embriões, teriam viabilidade? Teoricamente, nós não temos dados para isso, de quanto tempo, mas acha-se que, teoricamente, por uma vida inteira, 30, 40, 50 anos. Fertilização in vitro, a primeira fertilização in vitro ocorreu em 1978, então está fazendo 40 anos agora. Então os embriões mais antigos congelados do mundo têm por volta de 30 anos. E nós temos relatos de gravidezes com embriões de 30 anos, 20 anos congelados. Correto. Teoricamente você não tem um limite para o congelamento, o tempo. Tem um limite para congelar com qualidade. Em relação ao útero da mulher, como é que deve estar esse útero, como é que é feita essa avaliação? E nesse caso também é interessante salientar que ela gestou a criança, né? Isso. Então, tem uma relação a idade do óvulo e idade do útero? A idade do óvulo tem um limite. Então, quando a pessoa entra na menopausa, ela não tem mais óvulos, portanto, não consegue mais engravidar com seus próprios óvulos. Então, a idade é hoje o fator determinante para muitas mulheres, né? O postergar a gravidez. Já o útero é um órgão mecânico, é um órgão muscular. Teoricamente ele vai envelhecer, logicamente, mas ele mantém uma capacidade de gestar até o fim da vida dessa mulher. Recentemente nós temos aí no mundo uma série de gravidezes por transplante uterino. Mulheres que nasceram sem útero ou mulheres que tiveram perda uterina por algum motivo e que recebem útero de uma outra mulher. E hoje a maior parte dessas mulheres que têm atingido a gravidez tem recebido útero da sua própria mãe. Ou seja, o útero que a gerou é transplantado para ela, de mãe para filha, e ela vai gerar o seu filho e o neto. O útero gerou filho e neto, mostrando a longevidade do útero como órgão para uma gravidez. Muito interessante. A pergunta que eu iria fazer seria qual seria a maior causa de infertilidade feminina, mas você acabou de responder, né? Sem dúvida nenhuma, a maior causa é a idade, né? É o postergar essa gravidez para principalmente após os 40 anos. Nós não podemos considerar isso uma doença, uma patologia, mas é um problema. Tá? Então, como problema, a idade sem dúvida nenhuma. Como doença, provavelmente a endometriose, que é uma doença que provoca dor pélvica crônica e infertilidade, que é a saída do tecido uterino da parte interna do útero para a cavidade pélvica, seja a patologia, o problema mais frequente. Uma outra pergunta em relação à fertilização in vitro, né? Qual a probabilidade de nascerem gêmeos? Ou mais, né? Existe uma diferença entre os tratamentos de medicina reprodutiva, mas especificamente na fertilização in vitro, a taxa de gemelaridade dupla gira em torno de 20 a 30%, ou seja, você vai engravidar de 2 bebês. A taxa de gemelaridade tripla vai cair aí em torno de 5%. Hoje a busca é sempre por transferir o melhor embrião, selecionando corretamente esse embrião, e a gente tem técnica para isso, para que você tenha a gestação simples, a gestação única. Logicamente que a gestação dupla é o dia a dia, então ocorrem transferências de 2, 3 embriões, isso tem um limite da idade, existem regras para isso, mas a busca é pela gravidez única. A gravidez única é a gravidez que deve ser sempre tentada e alcançada. Na Europa existem aí leis, né, parece que regulam a fertilidade, né, no caso, né, para que se tenha só apenas um bebê, na verdade, né? E aqui no Brasil existe algum tipo de lei que regule essa fertilização? Nós temos uma regulamentação que nos permite transferir 2 embriões até os 35 anos de idade da mulher, 3 embriões entre 35 e 40 anos e acima de 40 anos 4 embriões. Então, no máximo, 4 embriões. Existe um limite de 4 para mais de 40 anos. Países como a Itália e países como o Japão também, no Oriente, hoje a lei só permite transferir um embrião de cada vez, independente da idade da mulher, com o objetivo de reduzir a gravidez gemelar. Os Estados Unidos hoje também trabalha dessa forma, e um dos critérios que o norte-americano usa para qualificar aquela clínica ou o serviço de reprodução assistida, não é só a taxa de gravidez, mas a taxa de gravidez única. Então hoje o mundo da medicina reprodutiva caminha para a transferência de embrião único e gravidez única. Positivo. Muito obrigado aí pelas respostas aí. Doutor, o diagnóstico, quando é que o casal, quando é que a mulher ela pode procurar ajuda para fazer esse tipo de procedimento? Em média, a idade das pessoas que procuram a sua clínica e que procuram esse tipo de serviço?
O diagnóstico de infertilidade é quando um casal tem atividade sexual regular por 1 ano e não consegue engravidar. Então, após 1 ano, ele tem que buscar uma ajuda. Alguma coisa de errado deve acontecer. Existe o critério idade, como eu falei anteriormente, que é o principal fator para a infertilidade hoje. Então, mulheres acima de 40 anos não devem esperar 1 ano, mas 6 meses, 4 meses, 3 meses, ou de cara buscar uma investigação para ver se não existe um outro fator fora a idade. Nós estamos falando de causa de infertilidade, no caso aqui, feminina, mas e a respeito do homem? Qual é a maior causa de infertilidade masculina? Sem dúvida nenhuma, a maior causa é a varicocele, que são as varizes testiculares. A presença de varizes, como ocorre nos membros inferiores, na região do saco escrotal, aumentando a temperatura desse testículo e provocando uma queda de qualidade e de quantidade seminal. Nem toda varicocele é sinônimo de infertilidade, mas a presença dela é uma constante nos homens que têm alteração seminal. Doutor Daniel, sobre a questão que o senhor falou agora, esqueci o que eu ia perguntar. Não, pronto, lembrei. Com relação às mulheres que procuram ajuda, né? Você disse que o casal tem que ter atividade sexual regular por 1 ano, isso. E com relação a mulheres que usam há muito tempo contraceptivos, é um mito ou isso é verdade? Que retarda um pouco, né? Você precisa de um tempo maior. Isso. Esse é um mito que existe. Você acha que porque eu uso anticoncepção desde a adolescência eu teria um tempo maior para engravidar isso diminuiria a minha fertilidade? Isso, na verdade, assim, por exemplo, quando você para de usar anticoncepcional, ainda tem um tempo... No mês seguinte você já está com a tua fertilidade restabelecida. Então isso não atrapalha nem a fertilidade, nem diminui a fertilidade, nem posterga uma fertilidade. Bacana. Uma outra dúvida interessante é que muitos casais, quando procuram ajuda, se você perguntar quanto tempo você está tentando engravidar, a resposta é, eu estou pensando mais forte nisso há 2 meses, mas faz 2 anos que não usa método contraceptivo. Então não é só pensar mais forte nisso, ou só fazer não, agora eu estou vendo o dia que eu ovulo e, portanto, eu só considero 3 meses. Não, se você vem sem uma proteção, qualquer que seja ela, você está sendo exposto ao risco de uma gravidez. E muitos casais usam esse artifício para postergar e ir ao médico. Eu liberei, mas eu não estava pensando tanto nisso. Não funciona assim, o corpo não entende assim. Parou de usar método contraceptivo, método de barreira ou qualquer que seja, você está exposto a uma gravidez. Existe algum método contraceptivo que possa trazer danos ao bebê, no caso? Teoricamente, os métodos contraceptivos não teriam um efeito ao feto. Principalmente porque hoje você tem, por exemplo, no exemplo dos anticoncepcionais hormonais, doses muito baixas e que você, quando você para de usar, em 24 horas você não tem mais o efeito daquela droga no teu organismo. Então, em teoria, método contraceptivo tem que ser utilizado, principalmente para quem não quer uma gravidez precoce, aí entra um outro lado da medicina, e deve ser utilizado até o dia que essa mulher deseja essa gravidez, sem medo de você programar a tua gravidez, mas não postergando tanto, logicamente. Correto. Pronto, doutor Daniel, eu queria fazer uma pergunta de quais são as diferenças entre a inseminação e a fertilização? A inseminação é uma técnica mais simples de medicina reprodutiva que consiste em você selecionar os melhores espermatozoides e introduzi-los dentro do útero da mulher no dia que ela ovula. Você faz o uso de medicações, controla a ovulação e fala, você vai ovular no dia tal, na hora tal. E nesse dia você seleciona os melhores espermatozoides e põe dentro do útero mais próximo ao óvulo. Isso é inseminação. Isso é inseminação. É uma técnica mais simples, onde não há uma fertilização fora do corpo, e com uma taxa de gravidez bem menor do que o de uma fertilização. Mas é uma técnica que, logicamente, que rende resultados e pode ser tentada. Na fertilização, você retira os ovos do ovário por meio de uma punção ovular, com o uso de um aparelho de ultrassom, traz esses ovos para o laboratório e fertiliza cada óvulo com um espermatozoide. Então, um óvulo, um espermatozoide, fora do corpo. Daí o nome in vitro. Então, você já faz o trabalho do espermatozoide no laboratório. E, após isso, a formação dos embriões ocorre e você transfere os embriões prontos para dentro do útero. E qual é a taxa da fertilização? As taxas sempre dependem da idade. Aquele velho fator que a gente organismo conversou. Também, né? Isso, mas em geral, a taxa de uma fertilização in vitro vai flutuar em torno de 35% a 50% de resultado positivo e uma inseminação em torno de 10%, 15% nos melhores prognósticos. Baixo, né? Bem mais baixo. Nesse caso, por exemplo, a fertilização ela pode ser de óvulos outros que não da própria mulher. Isso. Então isso aumentaria as chances de ter uma gravidez em relação a isso? Por quê? Porque se você coloca óvulos novos ou óvulos fertilizados, né, dentro de um útero, isso vai depender do útero ou vai depender da própria fertilização em si? Depende dos dois fatores.
Logicamente, se você tem, por exemplo, uma mulher de 42 anos, mesmo que ela tenha uma boa quantidade de óvulos, a qualidade já é muito reduzida. Então, essa mulher, se usar o artifício de uma doação de óvulos e recebe óvulos de uma mulher com menos de 36 anos de idade, até os 35 anos, ela vai ter uma taxa muito superior de gravidez, sem dúvida nenhuma. Algumas mulheres têm problema para implantar esse embrião. Então, ela tem um problema no útero, um problema no endométrio e não no óvulo. E aí o problema seria uterino e não do óvulo, do ovário. Nós já tivemos algum tipo de problemas assim jurídicos em relação a isso, de quem doa o espermatozoide ou de quem doa os óvulos quererem se tornar pais dessa criança? Na verdade, a gente não tem que ter esse tipo de problema se você faz a coisa como a norma manda. Porque a doação de sêmen vem por banco de sêmen. Nós temos banco de sêmen de fora do país e bancos nacionais. E essa doação é anônima. Então você vai lá e compra uma amostra de sêmen. Ou a doação de óvulos que é feita dentro de um mesmo setor, de uma mesma clínica ou de um mesmo hospital, em que você pega óvulos de uma mulher mais jovem e doa para uma mulher de mais idade. Não existe ainda uma regulamentação para banco de óvulos aqui no Brasil. Isso tem nos Estados Unidos, isso tem na Europa. Mas a nível de Brasil, nós não temos isso. E o anonimato é o ponto-chave desse processo. Tem que ser anônimo e nós não podemos revelar. É anônimo quem doa e quem recebe. Tipo, isso. Quando você escolhe... É que nem em filme, doutor, que tem tipo um catálogo dizendo loiro, alto, musculoso. É isso mesmo. É? Nos bancos de sêmen, nos bancos de óvulo que existem pelo mundo, você tem um catálogo com as características físicas, com hobby, se fumou, se não fumou, se gosta de ler, se não gosta de ler. E com cabelo, olho, esse tipo de coisa. Existe esse padrão, tá? Logicamente que, voltando ao assunto, o anonimato tem que persistir. Vez por outra, nós encontramos pacientes que chegam ao nosso consultório, por exemplo, e falam, eu fui na clínica tal, e lá foi me dada a opção de receber óvulo, por exemplo, da minha filha. E isso gera dúvida no paciente. Essa doação tem que ser anônima, não pode ser de parentes, não pode ser de amigos próximos. Porque, por conta dessa questão do anonimato. E por conta de, no futuro, você ter um grande entrave jurídico com relação a paternidade e maternidade. Sem dúvida nenhuma, se houver um problema futuro e você não tiver o anonimato, a pessoa que tem o DNA é o pai biológico, que teoricamente teria todos os direitos sobre esse novo ser vivo. Nós temos aí mais 2 perguntas. Só mais uma vez apresentando aí o doutor, para você que está chegando agora, acompanhando essa entrevista na Rádio Ceará News. Nós estamos aqui no estúdio com um médico especialista em medicina reprodutiva, o doutor Daniel Diógenes, esse que está aparecendo agora na tela, você está acompanhando, ele está aqui no estúdio com a gente, esclarecendo diversos pontos aqui no estúdio da Rádio Ceará News. Doutor Daniel Diógenes, ele que é diretor da clínica Fert Baby. E eu quero aproveitar para fazer uma pergunta. Antes, você dá já as suas... você fazer mais uma pergunta aí, Maria. Ainda tem muito tempo ainda, né? Tem mais uns 10 minutinhos de entrevista ainda. Mas, doutor, existe, é o que geralmente comentam por aí, existe uma idade para o primeiro filho? Para o primeiro filho. Porque, em cima dessa pergunta, para o primeiro filho você tem até 35 anos. A partir daí, depois que teve o primeiro filho, você pode ter um outro até os 40. Isso é verdade? É um mito? Como é que funciona? Primeiro, vou começar respondendo com a seguinte afirmação. Existe uma idade ideal para engravidar. Essa idade gira em torno de 25 a 35 anos, independente do número de filhos que você queira. Logicamente, se você quer ter 3, 4 filhos, você vai ter que começar antes. Mas a recomendação que nós temos é programe-se e tenha todos os seus filhos dentro dos seus 35 anos. Porque após os 35 existe uma queda muito grande da reserva de óvulos. E isso vai gerar, em maior e menor grau, problema para a gravidez, problema para engravidar. Além de aumentar o risco de malformações, de doenças genéticas, como por exemplo uma síndrome de Down. Sem dúvida nenhuma, se a gente compara mulheres de 35 anos com mulheres de 40 anos, existe um aumento de mais de 10 vezes do risco de um bebê nascer com síndrome de Down. Então esse é um outro ponto que tem que ser levado em consideração. Entendi, mas essa história, depois do primeiro filho, a mulher fica mais propenso, existe menos risco com mais idade para essa gravidez? Teoricamente, ter um primeiro filho ou ter uma primeira gravidez não é a garantia da segunda. Sim. E não existirá uma facilidade, pelo contrário. A segunda gravidez, logicamente, será sempre depois da primeira, então a paciente, a mulher, estará mais velha e ela terá, teoricamente, mais dificuldade. Em relação a isso, quem já teve um aborto espontâneo, ele é indicado para reprodução? Esse é um outro ponto muito importante. Muitas mulheres hoje, nos dias atuais, que têm muito acesso à informação, vão lá na internet, acham que ter um aborto é algo muito
difícil ou é um problema. Na verdade, perda gestacional simples e única acontece em 30% das gestações espontâneas. Então, de cada 10 gravidezes, 3 vão ser perdidas, ou seja, não chegam ao fim. Abortamento faz parte da natureza do ser humano, uma perda gestacional. Então, não é motivo de buscar ajuda, não é motivo de se desesperar e achar que você tem um problema. Após 3 perdas gestacionais, a gente tem uma entidade chamada abortamento de repetição, e essa sim pode ter causas, como por exemplo as trombofilias ou malformações genéticas da própria mulher, e que provocariam um risco maior de uma 4ª perda. E aí você poderia usar o artifício da medicina reprodutiva ou de uso de medicações, por exemplo, para que se evite uma 4ª perda. Mas uma perda gestacional faz parte da nossa natureza. Pronto. Doutor, o SUS hoje, ele fornece algum tipo de tratamento para esses casos de infertilidade? Nós temos alguns locais, algumas ilhas no Brasil, principalmente no sul e sudeste. Temos uma no nordeste, que fica em Recife, que fornece um tratamento gratuito. Na grande maioria das vezes, não a plenitude do tratamento. Uma parte desse tratamento é oferecida a paciente, 50%, 60%, 70%. O grande problema é que é muito pouco para a grande demanda que nós temos. E as filas de espera são enormes, né? E o que acontece? Você entra numa fila para entrar, por exemplo, numa fertilização in vitro aos 35 anos. E espera 3, 4 anos para conseguir atingir a tua fertilização in vitro. Então você tinha uma chance aos 35, quando você atinge o tratamento, você tinha menos da metade da chance. E esse é um entrave que eu acho que a gente vai demorar muito tempo para conseguir resolver. Ótimo. Ainda em relação a esse assunto, né, qual é a quantidade de mulheres que procuram tratamento hoje aqui no estado do Ceará? Nós temos uma grande demanda, e uma grande demanda que não vai conseguir atingir o tratamento por questão financeira, por questão econômica. Eu te diria que hoje em Fortaleza nós deveremos ter, em média, em torno de 100 ciclos de reprodução assistida, ou seja, 100 ciclos de fertilização in vitro. Mas isso ainda é muito pouco, porque você vai ter um grande percentual que não consegue nem chegar ao consultório do médico, porque a gente não tem isso pelo SUS. Então, a consulta particular, a falta do plano de saúde já é um fator limitante. Ela não consegue nem investigar e saber por que ela não está conseguindo engravidar. E, infelizmente, vai ficar por isso mesmo, porque são tratamentos caros, em que uma população em que você tem uma faixa de renda baixa, não tem como você conseguir atingir essa população. Ainda para uma pergunta nessa área, qual é a média do custo de ter uma fertilização in vitro aqui no nosso estado, ou a nível nacional? Vamos falar a nível de Ceará, porque a gente está no Nordeste, a coisa é um pouquinho mais embaixo. Por exemplo, se a gente compara com São Paulo, em torno de 15 mil reais, eu te diria que seria um tratamento de medicina reprodutiva de fertilização in vitro, com o uso das medicações e o tratamento em si. Hoje existe o artifício da doação de óvulos, importante frisar isso, em que mulheres que não têm esse valor, ou seja, que têm a dificuldade de ter o acesso pela questão financeira, podem doar óvulos. Essas mulheres têm que ter até 35 anos de idade. Anonimamente elas vão doar esses óvulos para uma outra mulher que tem 40, 41, 42 e que já não tem óvulos de qualidade, ou já entrou na menopausa. E essa paciente que recebe os óvulos pagará uma parte do tratamento da doadora. Isso faz com que esse tratamento seja reduzido em torno de 50%, 40%, 60% ou até 70%, 80%. E isso vai dar acesso a muitas mulheres. Isso é algo que é desconhecido, as pacientes realmente não têm esse acesso à informação, não consegue chegar nem ao consultório, né? Quem dirá ter o acesso à informação de que a coisa pode ser feita de uma maneira com um custo menor. Mas é importante frisar que ela pode doar óvulos, sempre alertando a paciente que ela está doando o material genético dela. Então ela vai ter, teoricamente, um filho, geneticamente falando, que ela não vai conhecer, porque isso tem que ser anônimo. O anonimato é a peça-chave desse tratamento. Ok. Olha só, muito obrigado aí a presença do doutor Daniel Diógenes. Esse tempo agora é reservado aí para as suas considerações finais, doutor Daniel Diógenes. Algo que o senhor queira esclarecer, inclusive falando de onde fica a clínica aqui em Fortaleza, os serviços que são oferecidos, se é única e exclusivamente para esse tipo de serviço, né? Você pode falar a partir de agora a respeito disso. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o diretor sócio-proprietário da clínica Fert Baby Ceará, que é uma clínica que a gente tem 2 anos agora no mercado aqui em Fortaleza, mas é uma clínica que já existe há 10 anos no Brasil. A clínica original é de Belo Horizonte, inclusive esse caso que levantou essa pauta veio do meu sócio de BH. E nós estamos há 2 anos aí, relativamente muito pouco tempo, considerando que nós temos outras 3 clínicas na cidade que têm 20 anos de vida.
mas nós temos os serviços de medicina reprodutiva, nós trabalhamos especificamente com a questão de infertilidade, então é a busca realmente pela questão da fertilidade. E nós ficamos aqui na Avenida Antônio Salles, 3443, no Hospital Jorge da Escócia, que é um grande centro de odontologia aqui do estado do Ceará. Tá certo, então. Obrigada. Interessante avisar os nossos internautas, né, que eles poderão fazer perguntas, mesmo após o programa, que nós encaminharemos as perguntas para o doutor Daniel, para que ele possa depois aí responder aos nossos internautas. Estejam à vontade em encaminhar as suas perguntas sobre fertilização. Sem dúvida. Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem para casa, né? Ou seja, uma mensagem para quem está ouvindo o programa e para quem está buscando uma gravidez. O primeiro ponto é que é importante sempre buscar, não desistir, né? Muitos casais, depois de 1 ou 2 tentativas frustradas, acabam desistindo da busca por uma gravidez. A medicina reprodutiva é uma ciência nova, que só tem 40 anos de vida, então a gente tem muita coisa que não conhece e que a gente vai precisar tentar várias vezes para chegar lá. E o segundo ponto é que não postergue a sua gravidez. A idade é um fator muito importante, é hoje o fator primordial para uma boa gravidez, sobretudo as mulheres. Então, mulheres até 35 anos, busquem a sua gravidez, não percam tempo, porque você pode se deparar, você pode criar um grande problema. Os homens, nós sofremos um pouco menos com a questão da idade, por volta da 5ª década que nós vamos ter problemas para engravidar, mas a idade da mulher é hoje o calcanhar de Aquiles da medicina reprodutiva. Então a dica que fica, engravidem sempre antes dos 35 anos. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Daniel Diógenes, diretor da clínica Fertbaby, que nos concedeu essa entrevista muito esclarecedora aqui no Ceará Notícias. Aguardamos aqui numa nova oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, gente. Voltamos dentro de instantes com mais informações aqui no Ceará Notícias, você acompanhando as principais notícias do dia aqui na rádio Ceará News. Você, amigo que está em casa nesse momento, no trabalho, você que está acompanhando a programação da Rádio Ceará News, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Você sabe que você acompanha sempre as principais informações aqui na Rádio Ceará News, acessando as redes sociais da Rádio Ceará News, essa que está aparecendo aí na tela, @Rádio Ceará News, assim é a fanpage, assim também é o nosso canal no YouTube, onde você acompanha essas e outras entrevistas, é claro, sempre mantendo você muito bem informado, acessando também o site que é o www.cearanews.com.br. A entrevista, como eu acabei de falar, muito esclarecedora. Nós contamos aqui com o Dr. Daniel Diógenes, nós tivemos também aí as palavras do Marcelo Medeiros, ele que é o nosso apresentador do Política em Pauta, que volta daqui a pouquinho também para comentar mais algumas informações aqui do nosso programa. Continuando com as informações aqui no Ceará Notícias, no programa de hoje. Agora nós temos aí a matéria da minha querida Tainara. Barrigas de aluguel são negociadas em redes sociais. Tainara, que informação é essa? Sim, a partir do assunto que a gente... aproveitando o assunto que a gente discutiu hoje, né, sobre infertilidade e tal, pessoas estão comercializando gestações por valores entre 10 mil e 50 mil reais na prática financeira ilegal em todo o país. Dessa forma, e com esse objetivo, nas redes sociais, grupos que são intitulados Barriga de Aluguel, nome popular dado ao doador temporário de útero feminino, ou a gestação por substituição, atraem mulheres interessadas em ganhar dinheiro, pessoas em busca de realizar um sonho de ter um filho ou golpistas a fim de receber financiamentos por algo que não podem oferecer. Majoritariamente fechadas, a maioria dentro da comunidade intitulada Quero Ser Barriga de Aluguel, com essas letras em maiúsculo mesmo. Tem uma comunidade para isso? Tem uma comunidade dentro do Facebook, que foi criada há cerca de 1 ano, e tem ao torno de 2.749 integrantes lá dentro, que completou, foi fiscalizada há 1 mês isso, eles estão fazendo a fiscalização, e que houve a adesão de 175 pessoas só no mês de abril. Um total de membros aqui em Fortaleza são de 22 pessoas. Então, em Fortaleza? 22 pessoas de Fortaleza participam desse grupo. Meu Deus. Gente, é importante lembrar que não é proibido e nem é ilegal ser barriga de aluguel. Agora, você tem que procurar isso pelos modos certos, né? Facilita para todo mundo, porque isso é ilegal,
gera uma movimentação financeira e uma prática que vai levar pessoas a serem exploradas, as dificuldades também com relação à saúde, higiene, são tantas coisas, né? Então, se você quer ser barriga de aluguel, procure como ser de forma regulamentada. Mas de forma gratuita é que não é proibido. É isso. Forma remunerada é que é proibido. Cobrar por esse serviço é que é proibido. Existe o risco de pagar e não levar, né? Ainda tipo o risco jurídico, né? Sim. Que a gente estava falando ainda há pouco aqui com... É questão de conhecer a pessoa, né? É proibido conhecer a pessoa. Você conhecendo a pessoa que está lhe doando, ainda mais o caso que a gestação foi feita em outro útero, né? Para que outra pessoa leve, então isso realmente pode trazer consequências desagradáveis para quem quer ser mãe. Para quem quer fazer isso. E não é o tipo de coisa que você tem que fazer para ganhar dinheiro, né? É uma coisa tão sensível, solidária, tão... né? É bem delicado. Agora, eu acredito que isso é um desespero das mães, né? As pessoas que têm o sonho de ser mãe, né? E a galera que quer ganhar dinheiro em cima. Né? E tem o pessoal que quer explorar essa dificuldade que essa mulher tem, né? Então é muito ruim isso. Verdade. É delicado. Como tudo na vida, o pessoal fica tirando proveito em cima dos sonhos das pessoas, né? Bem, gente, olha, falando um pouco mais da realidade financeira que eu tô falando, viu, gente? Não é mexendo com sonhos alheios, não. Eu tô quase o homem do imposto de renda, né? Todo dia eu tô trazendo uma notícia diferente. Mas é importante. A Receita Federal liberou na manhã desta quarta-feira. Hoje, o sistema está liberado do Imposto de Renda 2018 para os contribuintes que não entregaram a declaração dentro do prazo e para que esses possam fazer aí a entrega e pagar a multa, viu? Porque a partir de hoje paga-se multa. De acordo com o fisco, até o dia 30, né, às 0 horas do dia 30, foram entregues 29.269.987 declarações, número acima da expectativa. Desse total, 317 mil pessoas, mais de 317 mil pessoas fizeram essas declarações por meio dos celulares, tablets, dispositivos móveis. Quem não tem imposto a pagar terá uma taxa de R$ 165,74 descontados da restituição. Já aqueles que irão pagar o imposto de renda, tem uma multinha aí, gente, que vai até 20% do valor devido. É recomendável que o contribuinte acerte as contas o quanto antes para pagar uma multa cada vez menor. Falei no comecinho dessa nota. Vai pagar multa. Se você tentar se regularizar hoje, por exemplo, o valor dessa multa pode ser menor ainda, de acordo com o imposto que você está devendo. Tá certo? O contribuinte terá 30 dias para pagar a multa e se regularizar. É importante ressaltar que, além do prejuízo financeiro com essa multa, o contribuinte fica com o CPF sujo, bloqueado. O que quer dizer isso para você que está ouvindo a Rádio Ceará News? Você não vai poder fazer financiamento, você não vai poder tirar passaporte, uma série de coisas com o seu CPF bloqueado. Pode lhe impedir, olha só, de tirar empréstimos, passaporte, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóveis. E até na relação do concurso público, você fica impedido se você não estiver quite com o leão. É complicado. Prometo, viu, minha querida diretora Maiara Índio, que essa é a última informação do imposto de renda. Acabou o imposto de renda. Vamos seguindo com mais informações aqui na Rádio Ceará News, para você que está acompanhando e, é claro, muito bem informado, acessando as principais informações do dia pelo nosso site www.cearanews.com.br e acompanhando também os destaques do nosso Instagram, que está aí na tela, Rádio Ceará News. Aí. Clínica oferece terapia facilitada por cães para crianças com autismo. Com o auxílio de um cão-terapeuta, a fonoaudióloga faz abordagem focada na linguagem para a produção de sons na desembargador Gleidson Pontes, que fica no comando executivo. Não, errei a nota. Muito bem, vamos do início. Coisas técnicas. Coisas do ao vivo. Vamos de novo. Os papéis ficaram trocados. Desembargador, isso aqui é da outra nota. Muito bem. Então, com auxílio de um cão-terapeuta, a fonoaudióloga faz abordagem focada na linguagem para a produção de sons na formação de palavras e frases de crianças e pré-adolescentes com transtorno do espectro autista. A terapia assistida por animais, gratuita para crianças e pré-adolescentes com autismo em Fortaleza, é coordenado pela fonoaudióloga Sâmia Góes, a partir da iniciativa de sua estagiária, Joyce Albuquerque. O atendimento tem o objetivo de avaliar os benefícios da introdução do cão-terapeuta no processo da aquisição da linguagem em pessoas com transtorno do espectro, quase que não sai de novo, autista, ainda na infância. As sessões são semanais e duram em torno de 40 minutos e ficam no consultório que é localizado no bairro de Fátima.
na rua Guilherme Moreira, número 229, bairro de Fátima. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta, das 2 às 4h30 da tarde. E quem pode fazer são as crianças e pré-adolescentes de até 13 anos com autismo. Para participar, você tem que fazer um agendamento através do número 3016-9998. É interessante que os animais, eles são ferramentas muito importantes no desenvolvimento de uma criança, né? É comprovado que crianças que crescem, se desenvolvem com cães, gatos, coelhos, enfim, animais domésticos, têm uma sensibilidade muito maior. Então, as crianças com autismo, as pessoas com autismo, têm exatamente essa dificuldade com a linguagem, né? Você não consegue fazer contato com o mundo exterior, vamos dizer, como se você estivesse aqui no seu mundinho. E os animais, mais uma vez, sendo passaporte aí para a gente conseguir avanços nessa comunicação. Achei muito interessante essa nota. E o fato dela fazer gratuitamente, né? Que também é uma coisa positiva, porque esses tipos de tratamento geralmente tem pessoas que não têm acesso por conta de questão financeira mesmo, né? E tem um outro local também que oferece atendimento, que é no Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce, no TEP, que fica no Rodolfo Teófilo. Também, quem quiser ir atrás, é bem interessante. Ceará Notícias. Marcelo Medeiros está por aqui. Quer acrescentar alguma coisa nessa informação, Marcelo Medeiros? Não, na verdade não é essa, né? Eu queria acrescentar uma informação muito importante para o dia de hoje. Sim. Hoje o Supremo Tribunal Federal volta a julgar, no caso, o foro privilegiado. Sim. Depois de parado há mais de um ano, o julgamento começou em 2007, início de 2007, 31 de maio de 2017 começou esse julgamento. E após vários pedidos de vista pelos ministros, agora foi novamente colocado em pauta e a previsão é de que hoje o julgamento volte. Não quer dizer que vai terminar, mas vai reiniciar novamente o passo dado, né? A gente falou sobre isso semana passada, né? Foi. Então é importantíssimo. Isso é um dos principais motivos que o brasileiro deveria ficar feliz, porque se nós acabarmos com o foro privilegiado, nós teremos a condição de diminuir um pouco a corrupção em nosso país, já que muitos dos envolvidos pertencem ao governo, são deputados, são senadores, presidentes, e essas pessoas poderiam responder criminalmente por seus crimes. Exatamente. A regra muda, né? Explicando a regra muda. Pessoal aí. Nessa quarta-feira aí, esse lance do Supremo, Marcelo Medeiros, eles querem realmente colocar o fim nisso. Mas você sabe que foi feita uma pesquisa, foi perguntado aí para a população se eles são a favor ou não aí do fim do foro privilegiado. Essa pesquisa falando sobre a mudança da regra e esse impacto aí na imagem do judiciário. O Ibope realizou uma pesquisa que colocou aí de forma que 78% da população é a favor do fim do foro privilegiado. Quer que todo mundo seja julgado aí na instância comum, né? Isso é o normal no mundo. O Brasil é que está na contramão, nós estamos na contramão. As pessoas acreditam que a justiça ela precisa realmente modificar ela precisa se atualizar. A justiça brasileira precisa se atualizar e um dos problemas principais é o foro privilegiado, que causa impunidade e aumenta a percepção da corrupção no país. Isso aliado à prisão em segunda instância. Exatamente. Isso, nós teremos um país melhor. Essa pesquisa perguntou, Marcelo, também para a população sobre a fé, a imagem deles com o judiciário, se for aprovado ou não. Essa mudança da regra pode ter um impacto na imagem do judiciário. Em 45% desses entrevistados falaram que não mudaria nada. O pensamento deles de acordo com a justiça. Acho que não vai mudar nada. 36% dos entrevistados responderam que passariam a confiar mais na justiça, caso fosse aprovado o fim do foro privilegiado. Para 77%, o fim do foro privilegiado ajudaria a combater a impunidade do Brasil. São números de uma pesquisa que o Ibope fez, encomendado por uma emissora de rádio de São Paulo. Essa pesquisa foi divulgada hoje. O Ibope Inteligência realizou também as entrevistas por telefone com mais de 1.000 brasileiros com idade de 18 anos ou mais. Foi feita entre os dias 23 e 25 do mês passado. Pessoas de diversos níveis de renda e escolaridade foram questionadas.
A margem do erro é aquela margem comum de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu percebi que eu não cortei a câmera para mim, mas estava aqui no nosso... Eu estava tentando avisar, mas não deu muito certo. Tudo bem. O programa é ao vivo, você que está assistindo do outro lado, mas ficou com a imagem dele, que é embasado para comentar esse assunto, nosso querido Marcelo. Eu estava aqui fazendo careta, poxa. Vamos chegar lá. Não tirou melequinha do nariz, não. Não, essa não. Muito bem. Marcelo Medeiros, eu não posso omitir a minha opinião pessoal, mas eu acho que, fazendo apenas uma colocação em cima dessa pesquisa, se perguntado fosse que não fui, minha querida, muito obrigado, Maiara. Eu acho que mudaria sim a fé no judiciário se isso fosse aprovado. O judiciário ele tem passado por maus momentos e eu diria que por culpa do corporativismo de juízes, de promotores. Existe um corporativismo muito, muito forte no judiciário. E o fato de juízes e a parte do judiciário deles receberem R$4.000 para ajuda de custo para moradia, isso afetou muito, mais ainda, a credibilidade do judiciário. A população já não acredita muito. Já está complicada a coisa. Já acredita que a justiça ela é para poucos, só para quem tem dinheiro para bancar um bom advogado, uma banca de advogados que para chegar até o STF. E você fica postergando eternamente o seu julgamento. Aí um juiz pede vista e depois passa um ano sentado, como se diz no jargão, sentado em cima do processo, e esse processo só vem a ser analisado depois de mais de um ano. Aí novamente um outro ministro ou um outro juiz pede vistas. Isso se for julgado, né? E isso vai enrolando. Depois que ele é julgado, condenado ou não, ainda tem os embargos, depois tem os embargos dos embargos. Quando a pessoa chega a ser condenada efetivamente, né, no transitado e julgado, o que acontece? Venceu, ou seja... Prescreveu a pena e essa pessoa não é punida. Isso tem acontecido sistematicamente. Nós vimos agora o caso do Maluf, um exemplo clássico disso. O Maluf já está condenado, já foi julgado há vários e vários anos atrás. Só que ele tem muito dinheiro. Ele roubou muito do país. Na verdade, ele tem muito dinheiro fora do país e é um homem de 80 e poucos anos que ele deveria ter vergonha na cara em roubar a população como ele fez. Então ele roubou muito, foi condenado e agora estou com peninha dele. Eu estou com peninha dele porque ele está com 80 e poucos anos, não pode ir para uma prisão. Então por que não colocou ele na prisão antes? Porque ele era condenado já. Então a justiça brasileira ela é muito falha nesse ponto. Ela fica eternamente dando chances ao criminoso e colocando criminosos na rua. Tu acredita que o Maluf, se ele tivesse nova oportunidade de enfiar o pé na jaca, ele não ia enfiar? Com certeza. Claro. Entendeu? Então é mais isso. Então existe a população ela tem aquela percepção de que existe uma conivência, e para mim essa que é a pior, mesmo que ela não aconteça, tá? Mas a população tem aquela percepção de que os juízes são coniventes e que recebem dinheiro para esse lance do tipo... poder da caneta, né? Então, tá na mão do juiz meu amigo, vamos deixar lá, então não vamos tirar da mão daquele ali que é para... como acontece hoje, o pessoal soltando fogos, né, quando um processo cai na mão de um ou de outro juiz, né? Então, a população enxerga isso com medo e com desconfiança. O que ela acredita? Mesmo que isso não aconteça, mas ela acredita que aquele juiz está recebendo alguma coisa para dar uma canetada. É o default já, né? Já virou padrão. Mas mesmo que isso não aconteça, então o judiciário ele tem que fazer alguma coisa para mudar essa visão que a população tem deles. E eles têm que... Essas briguinhas intestinais que acontecem lá no STF, né? Discussão que parecem meninos de rua brigando, apenas com um linguajar bonito, diferente, mas os embargos, data vênia, ok. É até importante você falar isso, quando você essas brigas, né? Marcelo, não vou fugir do seu raciocínio, mas toda vez que há um escândalo como esse,
a população brasileira começa a conhecer 10 a 15 termos jurídicos, né? Os embargos dos embargos, isso, aquilo, outro. É complicado demais, gente. Mas continue seu pensamento. Eu acredito que existe um problema muito sério hoje na justiça. Quando nós sabemos o nome, quando um país realmente conhece o nome de todos os juízes, né, do STF, alguma coisa está errada. Na verdade, eles eram para estar julgando assuntos pertinentes à Constituição, assuntos relacionados ao desenvolvimento do país. E eles se tornaram reféns desses casos. Não, eles se tornaram estrelas. Sim, agora eles são famosos. E parece que até cada um quer mais aparecer como se fosse no Big Brother. Eles estão ali como se fosse no Big Brother, disputando, não mais pela lei, mas disputando para ver quem aparece mais. Briga de egos. Briga de egos. Essa é a parte mais importante e prejudicial à nação. Eles não estão mais ligados na Constituição, no documento, e ficam arrumando artifícios de ganhar. É o que eu costumo dizer. Eles estão querendo ver quem ganha a briga. É como se fossem dois moleques de rua brigando, né? Eles não sabem nem mais por que estão brigando, mas cada um quer ganhar a briga. E não interessa qual foi o assunto. Verdade. Recebe o caso, fazer tipo aqui o juiz chegando, pegou o caso aqui na mesa dele. Aí o outro grita, faz teu nome. Vai lá, garoto. 30 minutos de fama aí. E aí, tipo dependendo do caso, é 10 anos. Dependendo do caso, são 10 anos aí de mídia gratuita, dependendo dos meios de comunicação também. Mano. E aí, qual é a finalidade disso? Voltar a se candidatar a presidente da República. Voltou de Miami, serelepe, alegre, né? Eu conheço todos os caminhos e vou resolver os problemas do Brasil. É mais um salvador da pátria. E o Brasil vive de salvadores da pátria, o que é terrível. Ele não vive de ideologias voltadas para o desenvolvimento. A população ainda acredita que existe um salvador da pátria. Aí já foi o Lula, já foi a Dilma, já foi... Agora estão querendo colocar aí, no caso, aí o nosso... nosso não, que não é meu, mas eu não sei nem quem é, mas meu também não é não. Mas o Bolsonaro... Então, muito menos então, e aí vem agora também Joaquim Barbosa. Ele disse que não expressou nenhum tipo de vontade de ser candidato. Salvador da pátria. Colocaram o meu nome lá, né? Colocaram o meu nome lá, ele se filiou de última hora, voltou lá dos Estados Unidos, onde estava tendo uma aposentadoria e ganhando muito bem por essa aposentadoria, e vem querendo resolver os problemas do Brasil. Eu acho que o problema do Brasil não é resolvido por uma pessoa só. Não existe salvador da pátria. O salvador da pátria, ele está aqui, ó. É o meu dedo na hora de votar. Esse é o salvador da pátria. É a consciência de cada um votar no país em quem você acredita que poderá trazer melhores soluções para o país. E um presidente... ele não faz nada sozinho. Não. A nossa democracia participativa, né, no caso, né, ela depende muito mais dos deputados federais e dos senadores do que do próprio presidente. Apesar do presidente ter ele tem um grande poder de veto e de editar medidas provisórias, decretos, mas quem no final tem o poder são os 513 deputados que estão lá no Congresso, mais os 81, se não me engano, senadores. Então acreditamos que a população ela tem que estar voltada em escolher bons candidatos ao Congresso. Na verdade, o presidente ele é figura de segunda linha. O mais importante são os deputados federais e os senadores. Se a população tomar percepção disso, ela não estaria brigando aí por nomes que são conhecidos e nomes que seriam salvadores da pátria. Essa é a minha percepção do como nós deveríamos votar, pensando em colocar pessoas decentes lá no Congresso Nacional. Tá certo, então. Comentário sempre salutar do nosso Marcelo Medeiros, homem do Política em Pauta, aqui no Ceará Notícias. Ceará Notícias. Lembrando das nossas redes sociais, né? A gente está aí com um canal no YouTube, Rádio Ceará News, página no Facebook, Rádio Ceará News.
Instagram, Rádio Ceará News. Tá bem fácil Twitter, de achar. Rádio Ceará News. Exatamente. E o Marcelo Marinho tá mandando aqui um grande abraço pro Marcelo Medeiros. Muito obrigado, Marinho. Marcelo aqui. Marinho, muito obrigado por acompanhar aí a Rádio Ceará News. Você é um grande amigo e seja sempre bem-vindo. E em breve estaremos trazendo o Marcelo Marinho aqui para dar uma entrevista a respeito da área de construção civil em nosso estado. Bacana. Ceará sonda 2 reforços após começo ruim na Série A. Vamos falar de futebol para descontrair um pouco. As contratações, o Ceará encaminha acerto com o lateral direito Samuel Xavier e com o atacante Éder Luiz. O clube também negocia a contratação de um meia. Com o início da campanha ruim na Série A, do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Ceará se apressou e foi ao mercado em busca de reforços. O executivo de futebol do clube, Marcelo Segurado, prometeu 2 jogadores ainda essa semana, o lateral direito Samuel e o atacante Éder. A vinda de Éder deve ser menos burocrática, pois o atacante pertence ao Red Bull Brasil e está sem clube no momento, mas tem vasta experiência na divisão principal, com passagens pelo Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco da Gama. E aproveitando também, ontem, não sei se alguém assistiu, teve Real e Bayern, né? Eu não assisti, mas eu estava em casa com meu pai e meu irmão, e eu escutei muitos debates, muita gritaria. De tabela, né? E quando eu saía para pegar alguma coisa na cozinha, Maiara, o jogo tá ótimo, o meu jogo tá ótimo. Mas eu tô tão cheio de coisa pra fazer. Mas disseram que foi muito bom. E o Real Madrid se tornou o primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa, agora de 2017 e 2018. Durante a tarde da terça-feira, né, no nosso feriado. Com o resultado, o placar agregado do confronto terminou em 4-3 para o clube espanhol, que havia vencido o jogo de ida na Alemanha por 2-1. Bom, eu gostaria de fazer apenas um pequeno anúncio aqui, relacionado à saúde, né? Nós tivemos aí uma excelente entrevista aqui com o doutor Daniel, né? Diógenes. Daniel Diógenes. E muito interessante, a mulherada que escutou aí, que está querendo engravidar, foi interessante. Mas nós temos aí também, temos que falar um pouco de saúde pública. E o Partido Novo, ele vai ter debates e soluções sobre saúde pública no estado do Ceará. No dia 12 de maio, de 8h30 às 17 horas, na Torre Saúde do Complexo São Mateus. Bacana. Fica aqui na Aldeota mesmo, né? Fica aqui na Aldeota, ali na Santos Dumont. Em frente ao Extra. Em frente ali o Extra da Santos Dumont. Interessante, é um debate com pessoas ligadas à saúde, né? Médicos e pessoal que entende de saúde pública, né? E vão discutir vários assuntos sobre saúde pública. E a população está convidada. É só procurar e entrar aí no site do Partido Novo, que é o www.novo.org.br, que encontrarão lá como participar desse evento. Então, o Partido Novo está convidando todos os ouvintes para que participem e venham conhecer um pouco os assuntos sobre saúde pública. É interessante lembrar que, assim como o Fórum de Segurança Pública, a gente vai fazer a cobertura também, e o material vai estar disponível no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook também. Positivo. A Ceará News sempre cobrindo eventos de grande importância em nosso estado. Muito bem, Tainara, mais uma informação. Sim, eu vou falar um pouco sobre os vereadores do Rio votarão hoje pelo projeto de Marielle Franco. Uma sessão extraordinária está convocada hoje, dia 2, pelo presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Jorge Felipe, para apreciar 7 projetos de lei apresentados pela vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março. O crime ainda não foi esclarecido e as propostas são relacionadas aos direitos das pessoas de baixa renda, mulheres, negros e integrantes da comunidade LGBT. Segundo informações na página do mandato de Marielle na internet, que continua sendo alimentado por sua equipe, os projetos foram colocados em pauta como resultado de uma articulação junto com alguns vereadores. O objetivo é manter vivo o legado da vereadora. Um abaixo-assinado virtual foi criado para cobrar o voto favorável de cada um dos parlamentares até o momento. Há mais de 12 mil apoiadores e a cada assinatura um e-mail é enviado a todos os vereadores. Muito bom.
Gente, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero fazer só um registro aqui. Não poderia deixar de falar na edição de hoje do Ceará Notícias sobre aquele caso que aconteceu lá em São Paulo. Imposto de renda, né? Imposto de renda acabou. Pelo amor de Deus, não consigo mais ouvir falar de Quem pagou, pagou. Quem não pagou, não paga mais. Até paga, mas paga caro. Mas caro. Olha, bem caro. Mas, gente, é o seguinte, sobre aquele acidente, né? Que, aliás, os bombeiros, as autoridades civis de São Paulo é que estão comentando que é um acidente e ainda não há uma causa provável sobre desabamento. Nós acordamos aí no feriado com aquela triste notícia do prédio que pegou fogo e veio abaixo lá em São Paulo. Acidente doméstico é a principal hipótese para incêndio do prédio que desabou, disse o secretário de Segurança de São Paulo. Ele fala que um acidente doméstico é a principal causa deste prédio lá no Largo da Paissandu, que foi na madrugada da terça-feira, bem no feriado. Segundo o secretário de Segurança de São Paulo, ele foi ao local, esteve por lá na manhã dessa quarta-feira. Ele diz que a primeira linha de investigação é que foi provavelmente um acidente. Fala sobre um botijão de gás ou uma panela de pressão que tenha estourado e assim veio fazer com que o incêndio pegasse aí no prédio inteiro. Houve rumores de discussão, ninguém sabe se foi proposital ou não, mas que ouviram discussões dentro desse prédio, seguido dessa explosão de uma panela de pressão ou de um botijão de gás que, infelizmente, eu acho mais fácil ter sido um botijão de gás pelo tamanho. Essa tragédia, né? Informação triste. Mas, na verdade, eu acho que essa tragédia, ela já era anunciada, né, há muitos anos, né? Aí eu te digo que quem é o culpado disso? A minha visão é de que é a burocracia estatal. Por quê? Porque esse prédio já era para ter sido passado para a prefeitura e ficou terra de ninguém. E ficou esquecido no meio da burocracia. A burocracia permitiu que o governo federal passasse para a prefeitura, para que a prefeitura pudesse tomar conta do prédio, e a prefeitura não tomava posse nem tomava conta do prédio, porque ele estava perdido no buraco negro da burocracia brasileira. Então, para mim, a burocracia brasileira e a justiça brasileira são os grandes culpados de grandes problemas que nós temos em nossa nação. E nós temos que diminuir a burocracia brasileira muito. Temos que trabalhar ferrenhamente para diminuir esse tamanho dessa burocracia. Vários cartórios, tudo no país é difícil de você resolver. O que você pode fazer em 1 minuto, você faz em 1 mês. Ou o que você pode fazer em 1 mês, você faz em 3 anos. Tem alguma coisa errada. E nós precisamos realmente mudar isso. Já visto que a situação daquele prédio lá era um prédio do governo federal, que há muito tempo deveria ser, já tinha laudo do Corpo de Bombeiro, da Secretaria da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Ele estava listado entre outros, aliás, além desse, mais outros 100 prédios só no centro de São Paulo estão em condições bem parecidas. Talvez agora eles façam alguma coisa para agilizar. Depois de uma tragédia nacional. Depois de uma tragédia, Brasil, né? Parece até o Titanic, né? Vamos esperar o Titanic afundar para depois modificar as regras de segurança da navegação. Muito complicado. Marcelo Medeiros, muito obrigado aí mais uma vez a sua participação no nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado. E bom dia ao Ceará. Maiara e Tainara, muito obrigado. Até amanhã, né? Obrigada, gente. Até amanhã. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, já passou, né? Por isso que o estômago aqui tá roncando. Estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo local, com mais notícias. Tá certo, então. Qualquer coisa, só acessar nossas redes sociais e também acessar o nosso site, www.cearanews.com.br, escutar nossa programação e também ver nossas notícias e pautas. Muito obrigado, gente. Estaremos de volta amanhã. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.